Vamos lá, pessoal. Último dia da semana. Também o encerramento aqui do assunto, o Evangelho do Reino, ok? Bom, todos os dias, meio-dia, tenho trazido palavras que tem como a direção trazer para nós o entendimento do reino. Como eu disse, coisas leves, não muito profundo, palavras que podem, de alguma forma, nos ajudar a crescer, tá bom? Então é isso, estou muito feliz, né? Por todos os dias eu ter conseguido trazer uma palavra para nós. Tive uma expectativa maior, mas acabei não sendo surpreendido, não consegui alcançar a expectativa desejada, mas faz parte. E se tem um homem que está acostumado com esse tipo de situação, sou eu. Muito bem. Às vezes nós criamos expectativa em algumas coisas, né? E nem sempre nós conseguimos alcançar a expectativa desejada. E tá tudo bem. Agora, vamos lá, eu quero terminar aqui. Eu vou repetir o que eu preguei ontem, porque ficou sem o microfone, ficou ruim, não gostei. Então eu vou repetir. Tá? Não é por falta de palavra, até porque agora, a semana que vem, se eu não tiver que fazer as instalações aqui do meu trabalho, que eu instalo janelas também, fabrico e instalo. Se eu não tiver instalação, eu vou continuar. Do contrário, não vou poder porque eu vou estar bem ocupado. Mas é isso. Como eu disse, eu estou oferecendo tudo gratuitamente de acordo com a minha condição. Ótimo. Vamos lá então. Olha só que interessante. Muitos de nós, quando começamos no Evangelho, né, desenvolvemos uma fé genuína, ou como dizem, aquele primeiro amor. E isso de fato é muito bom e é muito prazeroso. E nós começamos a acreditar que todas as coisas são possíveis, que nós temos um Deus poderoso, maravilhoso. E vamos desenvolvendo também, dentro disso, muitos sonhos, muitos desejos. A esperança que antes não tínhamos, da mesma forma, se aflora. E aí começamos a ter, de fato, esperança. Que as coisas podem melhorar, que aquilo que era impossível para nós agora é possível para Deus. E assim entendemos que os projetos da nossa vida, né, serão alcançados. Dentro disso também, eu acredito que, assim como eu, muitos de vocês recebem promessas de Deus, revelações, né? E isso é bom, porque isso nos instiga, faz com que a nossa esperança aumente, a nossa perseverança seja mais duradoura diante de toda e qualquer situação. Olha que interessante isso, né? Então quer dizer que esse é o início da nossa caminhada. Isso é tão maravilhoso porque faz com que a gente se mova em prol do reino e comece a ter uma mudança de mentalidade, sucessivamente mudando a nossa vida em prol dos propósitos dados pelo Senhor para o reino manifestado nessa terra. Olha que interessante, né? Só que no meio de tudo isso, né? Arrumar aqui a barba. Nós vamos passar por muitos processos, muitos processos. Também vamos passar por tribulações, também vamos passar por provações. Vamos sofrer juízos, vamos sofrer decretos, vamos sofrer, quem sabe, falsas acusações. Tudo isso faz parte da vida cristã, assim como também de uma vida normal. No meio disso tudo você vai pecar, você vai errar, você vai ver coisas que antes, talvez, ou não sei, você não esperava ver. Talvez no meio do teu ciclo social, esse novo ciclo, nessa caminhada cristã, você começa a enxergar coisas que você não esperava enxergar. E olha que interessante, talvez muitas palavras que você recebeu não foram de Deus. E assim começa agora uma nova etapa na sua caminhada. O tempo em que você era menino,
passa e agora você precisa ser homem, mulher. Aquele tempo de criança passou e agora você começa a ser adulto na fé. E como adulto, vai vir também as responsabilidades que muitas vezes vão dar de frente com nós e nós pensamos não estar preparados e nem capacitados. A grande verdade é que Deus nos prepara e Deus nos capacita. Então, no meio de toda e qualquer situação, você poderia enxergar isso como capacitação, ok? É isso, né? Barulho aqui. Não tem algum lugar hoje. Onde eu estava pregando está cheio de alumínio. A minha casa tem pessoas. E eu estou aqui, ó, na minha loja. Mas pelo menos eu tenho uma loja, hein? O meu sonho era ter o meu próprio negócio e ter um lugar assim, um escritório. Então Deus realizou esse sonho, só para você saber que Deus realiza sonhos, tá? E agora nesse lugar eu estou pregando. Bom, olha que interessante. Então quer dizer que no meio da tribulação, no meio da dificuldade, das provações, no meio da frustração, que é onde você se frustra, ou às vezes você se frustra com você mesmo. Não só com o que os outros fazem, mas daqui a pouco você se dá de cara com você. Sabe quando você se olha no espelho e diz, nossa, eu nunca pensei que eu ia fazer uma coisa dessas. E acabei fazendo. Estou arrependido. Deixa eu te falar uma coisa, isso faz parte, tá? Isso é normal. Não deveria ser, não, tal. Não importa, mas acontece. Falharmos, pecarmos, pensarmos em desistir. E às vezes você vai fazer coisas que antes você nem pensava em fazer. Tudo bem. O que nós precisamos então entender com tudo isso? Aonde nós estamos enraizados? Qual é o evangelho que nós aprendemos? E qual é o objetivo da nossa fé? Uau, só um pouquinho. Deixa eu ver uma coisa. Eu preciso saber se eu estou enraizado na palavra. Eu preciso saber se o evangelho que eu estou aprendendo não é o evangelho que só me beneficia, mas que me prova. Eu preciso saber se o objetivo da minha fé é a minha salvação, ou se são as coisas, ou se são as pessoas, ou se são os desejos. Pedro disse, porque este é o objetivo da vossa fé, a salvação das vossas almas. Ponto. Agora que interessante, junto com isso, no livro de João diz assim, porque Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, e ele fala o objetivo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Uau, só um pouquinho. Será que é nisso que eu estou enraizado? Será que o objetivo da minha fé é a salvação? Para que eu não venha perecer? Então, se nós estamos perecendo, eu preciso agora prestar atenção. Qual é o evangelho que está em mim? O que eu tenho aprendido? Como eu tenho me portado? O que eu tenho crido de verdade? A palavra perecer é ser destruído, ser arrasado. Quer dizer que, por falta de conhecimento, por não entender, eu acabo sendo, de alguma forma, destruído. Existem muitas áreas da nossa vida que nós perecemos. Existem muitas áreas que nós perdemos, que são destruídas pelo inimigo por falta de conhecimento. Oséias 4:6, se não estou enganado, diz, o meu povo perece. Uau, mesma palavra, porque lhe falta conhecimento. Então Jesus entra e ele diz, eu sou o caminho. Não, gente, vocês não estão entendendo. Eu sou a verdade e a vida. E ele continua e diz, e ninguém vai ao Pai, senão por mim. Pronto. Então nós temos um objetivo de ir ao Pai. E o caminho é Jesus, a palavra, a verdade, a pedra viva, a rocha. A Bíblia diz, e aquele que ouve as palavras, as minhas palavras, vou completar, e as pratica. Opa, só um pouquinho. Barulho. Será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E vieram as chuvas, as tempestades, os ventos, e bateram contra aquela casa. Porém, ela não foi abalada porque estava o quê? Edificada na rocha. E existe uma segunda casa que foi edificada na areia, mas que quando vieram as tempestades, as dificuldades, bateram com ímpeto contra aquela casa. Porém, ela caiu
porque estava edificada sobre areia. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode construir a sua vida tanto fora como dentro da palavra, mas o que vai mostrar se o que você fez está certo é no tempo da dificuldade, no tempo da tempestade, no tempo da aprovação, no tempo da aprovação. Isso é fato. Então é isso. Eu quero que você entenda essas coisas. Eu quero que você saiba hoje, de fato, qual é o seu objetivo no Evangelho. E que você entenda qual é o objetivo do Evangelho na sua vida, que é a salvação. Ainda que você tenha tudo ou nada, a salvação é dada gratuitamente. Entenda? Você entende isso? Bom, você sabe que eu tenho Tourette, né? Eu estou tentando aqui ser o melhor, dar o meu melhor possível hoje, tentando falar bem devagar, né? Deu, vamos embora. Passou. Então vamos lá. Eu quero te mostrar e te perguntar também. Por que que muitas pessoas têm desistido do Evangelho? Bom, Jefferson, por causa do escândalo da igreja. Não é. Por que que muitas pessoas têm desistido do Evangelho? Porque se decepcionaram. Também não. É claro que isso foi o motivo. Por que que muitas pessoas desistiram? Porque receberam promessas, não se cumpriram, viram uma mentira. Também não. Isso foi a motivação que o inimigo usou. Porque Jefferson não aguentaram o peso da tribulação. Bom, aí já pode ser. Porque não amaram a Deus acima de tudo, já pode ser. Porque não amaram o próximo como a si mesmo, já pode ser. Porque desejaram mais as coisas da terra do que o céu, já pode ser. Uau, não, só um pouquinho. Tu está exortando, irmão Jefferson? Não, não estou exortando, não. Estou falando a verdade. Toda vez que eu me emociono um pouco, parece que eu vou pro tique, né? Não, é que deu coceira e aí já dá o tique. Então deixa eu te falar uma coisa. Eu vou trazer algumas palavras aqui que vão te mostrar o porquê que muitos de nós, porquê que muitas pessoas não conseguem prevalecer, não conseguem perseverar, não conseguem dar continuidade. Mas eu tenho uma boa notícia, mesmo que você não consiga, Isaías 49:15, se eu não estou enganado, vai estar lá, diz que ainda que uma mãe que amamenta abandone seu filho, eu, Senhor, jamais te abandonarei. Deus está falando para o seu povo, mas nós, como gentios agora ligados na promessa da nova aliança, também temos acesso a essas promessas, desde que praticamos também o que está escrito. Olha que interessante. Vamos lá. Eu quero te ensinar algumas coisas hoje, quero que você entenda isso. Mateus 13:19. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno e arranca-lhe o que foi semeado no seu coração. A Bíblia diz que de tudo que nós devemos guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem fontes da vida. A Bíblia diz que a palavra é uma fonte, então nós devemos guardar o coração na palavra. O que é isso? Sem expectativa humana. Quando eu guardo o meu coração no que está escrito, o que é isso? Eu creio e não desisto e pratico, como eu falei. Certamente Deus não vai me decepcionar. Porque a minha fonte de vida não vai ser pessoas, não vai ser promessas mundanas, não vai ser os meus desejos, os meus objetivos, mas a minha perseverança. A perseverança dos santos que está em Apocalipse 14:22 ou 22:14. Está em Apocalipse. Essa é a perseverança dos santos. Que guardem os mandamentos de Deus e a fé em Cristo. Uau! Não. Deixa eu te falar mais uma. Eclesiastes diz que o fim de todo homem é teme a Deus e guarde os mandamentos. Essa é a conclusão do livro de Eclesiastes. Eu não consigo entender, irmãos, outro evangelho. Então está dizendo, aquele que não entende essas coisas, o que é isso? Jefferson, eu não entendia, não via o evangelho assim. O que me foi ensinado foi outra coisa, o que foi pregado, tudo bem, isso já passou, mas e agora? Agora que eu estou passando esses entendimentos, essas palavras, do que você deve fazer, de como você deve agir, agora você está entendendo. E ele diz, ouvindo alguém o evangelho do reino,
e não entendendo. Vem o maligno e rouba-lhe a semente que foi semeada no seu coração. Preste atenção. Evangelho do reino. Existe um reino espiritual. Não esqueça disso. E sempre haverá. E nesse reino tem uma hierarquia. A Bíblia diz que os que são do Espírito se inclinam para o Espírito, mas os que são da carne se inclinam para a carne. Você tem que se inclinar e adorar a Deus. Como? Vivendo uma vida cristã. Bom, então, estamos falando de reino. Jesus diz que o reino dividido não subsiste. Também existe o reino das trevas que não quer que você continue. E ele fala, ouvindo alguém o evangelho do reino, você pode escutar outro evangelho que não é do reino, que de fato não é o evangelho. Paulo disse isso nos Gálatas. Então, às vezes, a palavra ensinada errada, distorcida, vai fazer com que você esteja fora do caminho da verdade, que é a palavra. E tá tudo bem, eu já passei por isso, eu já ensinei errado, eu já aprendi errado, só que agora nós estamos consertando as coisas. Vem o maligno e rouba a semente que lhe foi semeada no seu coração. Por que o coração? Porque é onde são guardadas ou guardados nossos sentimentos. A Bíblia diz que nós devemos chegar ao Santo dos Santos, com o coração purificado de uma má consciência, que é o... Vai dar tica, não vou fazer. Que é o terceiro nível espiritual, o lugar mais alto em Deus, mais profundo, mais íntimo, aonde só o sumo sacerdote podia entrar, aonde só o sumo sacerdote tinha legalidade, só que agora, pelo véu rasgado e através da nossa conduta, nós temos essa chance de acessar um lugar em Deus, um nível espiritual mais alto, aonde você, quando entra, sai com revelações, com destino, com propósito, com cura, com libertação. Não, vocês precisam entender isso. E isso vai depender da nossa entrega, vai depender da perseverança. Então ele diz, ouvindo alguém o evangelho do reino e não entendendo, vem o maligno e rouba a semente que foi semeada no seu coração. Primeira coisa que faz com que a gente desista é o entendimento errado. Ah, você aprendeu errado. E agora quando você está pensando em desistir, está pensando em parar e você começa a fazer aquela somatização, deixa eu te dar uma palavra, teus entendimentos estão errados. Uau! Teus entendimentos estão errados. Pensar em desistir é entendimento errado. Pensar em parar é entendimento errado. Colocar a culpa nas pessoas é entendimento errado. E deixa eu te contar uma coisa, isso é obra do inimigo trabalhando para que você desista do que Deus te prometeu, do que Deus te prometeu. Não, você não está entendendo. Fala Liliane Coman, Shalom, paz do Senhor. Então o primeiro fator que nos faz desistir da caminhada cristã é o entendimento errado, é o ensino. É como eu entendo as coisas. Isso afeta todo o meu ser. Deixa eu te contar uma coisa. As pessoas que te fazem mal não são culpadas. As pessoas que te prometeram e não cumpriram não são culpadas. Quem te ensina... Não, não, não. A responsabilidade de aprender é nossa. E nós devemos buscar por conhecimento. Devemos buscar por entendimento. Agora, olha que interessante. Aqui está falando um dos primeiros motivos que nos faz perecer, desistir, desviar do que Deus tem para nós, que é o evangelho do reino, que são as promessas, a salvação, é o entendimento errado. Ponto. Então não são as pessoas, porque a Bíblia diz que eu tenho que amar meu inimigo. Se alguém me faz mal, eu tenho que pagar com bem. Então pega esses entendimentos. Entende? Então eu vou ser provado no meu caráter para ser aprovado. E assim, depois da aprovação, vem as bênçãos. Você precisa estar pronto para ser abençoado, senão você não é. Pegou essa? É muito fácil de entender isso. Você faz isso com seu filho, eu faço isso com os meus. Quando eles estão prontos para receberem o que eu tenho, para dar, eles recebem. Assim é Deus conosco. Agora, a segunda questão diz assim. Vamos terminar aqui. E este é o que foi semeado à beira do caminho. Tá? Nessa parábola nós estamos falando da semeadura. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe, com alegria, mas não tendo raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chega a angústia, a perseguição por causa da palavra, e logo se ofende. Olha que interessante isso, né? Vou marcar aqui. Quer dizer que
por nós não estarmos enraizados na palavra. Não é na igreja, não é em profecias, não é em promessas, não são nos propósitos, no trabalho, não. O que eu falei no início, enraizados, firmes, cravados no que está escrito, praticando. Aquele que ouve minhas palavras a pratica será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Então, aqueles que ouvem a palavra, mas não têm raiz por conta da perseguição, olha aí, por conta das ofensas. Está entendendo isso? Logo desistem. Não conseguem permanecer, porque não têm raiz em si mesmo. Não conseguem. Não tendo raiz, não crescem. Você consegue entender isso? Toda árvore sem a raiz, ela não tem firmeza, ela tomba, ela não cresce, ela não dá frutos. Então você pode estar passando por isso, você ainda não está enraizado. E quando vem as perseguições, as tribulações, a angústia, quando vem as dificuldades, você muda, você se inclina, você começa a tomar outras decisões, e agora o evangelho que antes era para você como fonte de vida, passa a não ser. E aí nós procuramos outros propósitos de vida. Então está falando, o outro, segundo motivo que faz com que as pessoas desistam é isso. Então nunca foi os outros, nunca foi os erros, nunca foram os pecados de alguém, os meus. É por eu não estar enraizado. Você consegue entender isso? Você consegue entender essa palavra maravilhosa? Então eu preciso me enraizar. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E quando chega a angústia, a perseguição, por causa da palavra, se ofende. Toda vez que você se ofende, pega essa aqui que eu vou liberar para vocês hoje, um código. Abre-se em você uma fenda. Olha, escute isso que isso é importante. Quando você se ofende, naturalmente, na sua alma se abre uma fenda. E essa fenda é o lugar em que o inimigo quer entrar. Por isso, eita glória. Ah, Jesus, isso é muito bom. Por isso que o inimigo trabalha para te ofender, para te destruir. Por isso que ele trabalha na sua identidade, nos seus planos, nos seus desejos, porque se ele consegue abrir uma fenda em você, ele consegue entrar na sua vida. Então eu preciso fechar as fendas, eu preciso não me ofender. E como é que eu faço isso? Entendendo que quem faz mal ou fala mal de mim não está com Jesus. E é ele quem precisa de ajuda, não é você. Pegou essa, não? Às vezes nós ficamos ofendidos por alguém que deveria nos cuidar e não nos cuidou, nos amar e não nos amou, nos ensinar e não nos ensinou. Mas quem deixou de fazer o que tinha que ser feito não foi você. Entenda? Então não se ofenda. Meu pai não me amou. Bom, ele vai prestar contas pelo que ele fez. Mas você está amando? Deixa eu te falar uma coisa, ninguém pode te dar o que não tem. Às vezes as pessoas não tiveram amor também. Elas não conseguiram te amar, não conseguiram te dar. Isso é normal, infelizmente é normal. Às vezes você vai lá e seu filho fala, parece que tu não me ama. Tu fala, mas filho, eu te amo, é que não está do jeito que tu quer. E às vezes é assim, essa falta de compreensão no nosso ciclo social, nas famílias. Nós queremos o amor do jeito que nós entendemos, e as pessoas não conseguem dar, e às vezes nós não conseguimos. E tudo isso o inimigo trabalha. Mas meu pai me abandonou, Jefferson. Eu sei, irmão. Mas se ele tivesse o amor de Deus, ele não teria feito. Então nós precisamos agora levar o amor de Deus para essas pessoas. Então não se ofenda. Agora, a terceira questão, e eu quero que você entenda isso com profundidade também, que é muito importante. Nós estamos na série O Evangelho do Reino, e eu preciso colocar esse Evangelho em você. Você saber o que é Evangelho do Reino. Com essas palavras que não estão ainda muito profundas, mas boas, porém. A segunda fala de outra instrução muito importante. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Preste atenção, Gálatas 5 fala dos frutos do Espírito. Paz, longanimidade, alegria, mansidão, domínio próprio, amor e outra série. Fala das obras da carne. Mateus 7 vai falar dos falsos profetas. E vai falar, pelos frutos conhecereis a árvore. Então pega Gálatas, vai para lá para Mateus 7
você consegue ter uma ideia melhor do Evangelho do Reino. Então tu pega os frutos de Gálatas ali, né? E vai dizer, não se pode colher figos de espinheiros. Então está falando, pelo fruto vocês vão conhecer a árvore. Isso é para nós também, tá? Então a pergunta é, nós estamos frutificando no Evangelho, que é de fato esse amor, a paz, a alegria, a longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio? Porque isso é o fruto do Evangelho, não essas promessas terrenas. Então aqui está falando os espinhos que não deixam que a semente do reino, que é a palavra, que não deixam com que essa semente crie raiz em você, germine e cresça e que não deixa com que dê frutos, esses espinhos são as seduções do mundo, os desejos que nós temos. Efésios fala muito disso. Fala que nós nos corrompemos e somos desobedientes a Deus porque seguimos os desejos da mente e a vontade do coração, ou a vontade da mente e os desejos do coração. Pedro também fala que nós devemos ser participantes da natureza divina, escapando da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Uau! Não. Vocês não estão prontos. E Pedro também fala que a graça e a paz de Deus se multiplica no pleno conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus. Só um pouquinho. A paz se multiplica no pleno conhecimento? Sim. Palavra, semente, verdade. A graça também. Então, aonde está faltando graça na sua vida? Está faltando conhecimento. Está faltando a prática. E ele está dizendo, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Jesus disse assim, buscai em primeiro lugar o reino dos céus. Olha por que Jesus está falando, busquem primeiro o reino e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. Não é nem dadas de instante, são acrescentadas. Em João diz, não ameis o mundo e nem o que nele há. Aí ele fala o porquê. Porque tudo que há no mundo, tudo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. E aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Uau, não, nós precisamos entender isso com profundidade. Nós precisamos ter uma profundeza melhor nisso. O amor ao mundo nos faz perder o amor de Deus. Entende isso? Timóteo, se eu não estou enganado, diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não, eu não sei que evangelho você tem escutado. Jesus disse para o jovem rico, vende tudo que tens e dá aos pobres. Esse ato profético eu nunca vi, talvez eu nunca veja em lugar nenhum. E aí tu me segue. Não vendeu, não seguiu Jesus. E Jesus disse, é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico e dar o reino dos céus. Pegou essa não? Tessalonicenses diz, esteja contentes com o que há de comer, que há de beber, porque dessa vida nada levaremos. Querem mais versículos? Querem mais? Eu vou dar mais então. Jesus disse, não ajunteis tesouro na terra, onde a taça ferrugem tudo consome, os ladrões minam, mas ajunteis tesouro no céu. E aí ele termina dizendo, porque onde está o teu tesouro, ali estará teu coração. Se o teu tesouro é a palavra, você cumpre o que está escrito lá no início que eu falei, de tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se a tua fonte é o dinheiro, é do dinheiro que você vai viver, não é do reino. Mas se a tua fonte é do reino, tudo que é necessário você vai ter. Pegou essa então? Estão entendendo? Agora olha que paralelo. Se Jesus disse para o jovem rico, vende tudo que tem e dá aos pobres, e aí terás um tesouro no céu. Então, quando Jesus fala no outro versículo, ajunteis tesouro no céu, está falando de nós ajudar os necessitados. Que legal, né? Porque ele diz, ajuntais tesouro nos céus, porque onde está o seu coração, ali estará o seu tesouro. Então é isso. Olha que interessante, né? Quanta palavra sendo liberada aqui. Quanta direção. Oriamandas tocondosui. Quanta direção aqui você está tendo. Escute isso que eu vou falar. Escute que é forte isso aqui. Estou sentindo muito Deus. Jesus disse assim, agora pega essa porque essa é para encerrar. É para encerrar. Mas eu vou continuar.
as minhas palavras são espírito e vida. Quer espírito? Palavra. Quer ter uma vida com Deus? Palavra. Sem palavra, acabou. Não tem. Querem mais? Não, mas eu não sou muito da palavra, eu sou mais do espiritual. Está errado. Vou liberar mais palavras aqui para você. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. As minhas palavras são espírito e vida. E Timóteo diz assim, nos últimos tempos, pega essa, pega. Muitos se apostatariam da fé. Só um pouquinho, nós estamos nos últimos tempos. E ele está falando que nós aqui, pode ser nós, virariam as costas para a fé. O que é a fé? Obediência às Escrituras. Esse é o resumo que eu tenho. E eu posso mostrar biblicamente. E ele fala como? Dando ouvido a espíritos enganadores. Que é aquela pessoa que é espiritual, mas não tem base bíblica. E ele diz, e doutrinas de demônio. Doutrina é todo o ensino errado. Quer ver como nós aprendemos errado às vezes? Quando Jesus foi tentado no deserto, o que Satanás falou para ele? Se prostrado me adorares, te darei todos os reinos da terra. Jesus do céu, não sei se era para liberar tudo isso. Significa que o inimigo sempre vai tentar trabalhar nos seus desejos, nos seus interesses, a não ser que seu desejo seja o reino, seu interesse seja Jesus, a palavra, uma vida com Cristo. Aí não tem chance. Então, está tudo congregando aqui. Todas as minhas palavras que eu estou citando estão congregando junto. E olha que interessante. Se tu és filho de Deus, faz com essa pedra virar pão. O que Jesus disse? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Vamos mais, vamos pegar mais. Vamos aproveitar essa unção do Espírito que está descendo agora. No fim do teste, Jesus é tentado por ele, levado até o pináculo, e ele diz assim, atira-te daqui, porque está escrito. Olha agora o diabo usando a escritura verdadeiramente. E estava escrito lá, em Deuteronômio, eu acho. Darás ordem aos anjos e eles te sustentarão. E Jesus diz, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes você tem um conhecimento, mas não sabe como usá-lo. Nem toda palavra é para tudo que você pensa. Pega essa então. Então é isso. Vocês conseguiram entender o que eu estou querendo trazer? O Evangelho do Reino? Vocês conseguiram pegar todas essas informações, esse peso de revelação, esse peso de sabedoria e conhecimento? Eu não sou, sabe? Eu não sou mestre, eu não sou nada. Eu não sou nada. Eu sou apenas um servo. Não me intitulem nada. Mas eu quero, por responsabilidade, ensinar vocês daquilo que eu acredito no reino. Agora, olha que interessante. E o que foi semeado... Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. Já sabemos sobre fruto, né? E um produz 100, e outro 70, e outro 30. Deixa eu te falar uma coisa. Aqui está a resposta de tudo na nossa vida. Se você aprender as Escrituras, compreender e se dedicar, Deus está falando, vai dar fruto. O inimigo não pode te tocar, não pode te roubar, as promessas não podem ser frustradas, nada pode te parar, nada pode te parar. Entendimento. É isso que o Senhor está pedindo. Eu preciso que vocês entrem para a minha palavra, eu preciso que vocês aprendam, mas entendam o que estão falando, o que estão vivendo e discernam, porque dará frutos. E não são poucos, são muitos. A promessa é frutos. Você consegue entender isso? Então deixa eu te contar uma coisa. Nada pode parar um adorador. Nada, ninguém pode te parar. Se você for um adorador, ninguém pode te parar, nem o inimigo pode. A Bíblia diz assim, sujeitai-vos a Deus. Pega essa, pega que a unção está descendo. Resistis ao diabo e ele fugirá de vós. Você não tem que orar para o diabo. Deus me protege, não, ele vai fugir de você. A condição qual é? Sujeitai-vos a Deus. Obedeçam, se sujeitem a ele. Resistam ao diabo, resistam às tentações, resistam às provocações. Como que eu resisto? Eu já disse aqui, pague o mal com o bem. Não fale mal das pessoas, não faça mal. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Uau, isso é muito importante. Quer dizer que o inimigo não tem como me tocar. E eu vou te dar um respaldo aqui.
sobre adoração, o verdadeiro adorador. Romanos 8, se não estou enganado. Apresentai vossos corpos vivos como sacrifício santo. Uau, santidade. A Bíblia diz que sem santidade não veremos a Deus. A Bíblia diz seguir a paz com todos e a santificação sem a qual não veremos a Deus. Sede santos como é santo aquele que vos chamou. Uau, Pedro. Então diz, apresentai vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele termina dizendo, esse é vosso culto racional. E ele continua com mais uma ideia. E não vos conformeis com este mundo. Ah, não, vocês estão prontos para pegar isso? Mas procurai-vos pela renovação da vossa mente. Pega essa. E ele fala para quê? Para que a renovação da mente? Pega essa daqui. Porque Pedro diz que nós somos regenerados pela palavra. Para que você seja regenerado. Porque o pecado corrompe a mente. O pecado deturba a nossa mentalidade. E nos faz corromper. Faz com que nosso coração se torne impuro. E a regeneração da mente torna o nosso coração puro através da palavra. Então ele fala, renovem a vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uau! Isso é muito bom. Deus está prometendo, eu tenho uma boa, uma perfeita e uma agradável vontade. Agora, qual seria a vontade de Deus? Existem muitas vontades. Efésios diz que Deus quer habitar em nós. Uau! Não, isso é muito bom. Morar, nós somos templo do Espírito, habitação do Senhor, somos pedras vivas. Pega isso, olha quem você é no reino, você é muito importante para Deus. Deus quer habitar em você, quer usar você, quer promover você, quer abençoar você, quer exaltar você. Mas eu te pergunto, ele tem lugar na sua vida? Ah! Ele é o primeiro na sua vida? Será que ele está em primeiro lugar? Será que tudo que você faz santifica o nome de Deus? Glorifica a Deus? As pessoas podem ver que você é filho de Deus? Então é isso. Agora você tem promessas, mas você tem promessas com base bíblica. A Bíblia diz assim, Jefferson, Deus quer me exaltar? Vamos para a Bíblia. Depois a gente discute se está certo ou errado. Aquele que se humilhar será exaltado, mas aquele que se exaltar será humilhado. Então, como que eu me humilho? Paulo diz como se humilhar. Eu esmurro a minha carne todos os dias, para que o pecado que esteja em mim não seja manifesto, mas para que Cristo seja visto através da minha vida. Se humilhar é você não se render ao pecado e obedecer a Cristo. E aí tem a exaltação. Uau! Ponto! Bom, gente, é isso. Existem muitos frutos. Você quer ter paz? Eu quero ter paz, Jefferson. Eu quero ter paz. É fruto do Espírito. Obediência à verdade. Você quer ter alegria? Fruto do Espírito. Romanos diz que o reino não é comida nem bebida, mas sim justiça, paz e alegria. Aonde? No Espírito. Minhas palavras são Espírito e vida. No Espírito Santo, que habita em mim também. Então a palavra é o Espírito Santo também. E se ela está em mim, o Espírito Santo está comigo. A Bíblia diz que se inclinam para a carne, que é o pecado, os desejos, as corrupções, colherão ruína. Mas os que se inclinam para o Espírito colherão vida eterna. E a vida eterna é essa. Deus falou que todos conheçam a Ti como o único Deus. Uau! Muita palavra hoje sendo liberada, irmãos. Muita palavra sendo liberada. Quem chegou tarde aqui vai ter que assistir o vídeo de novo. Quanta palavra sendo liberada. É isso. Estou muito feliz. Estou encerrando hoje essa série, o Evangelho do Reino. Pretendo, semana que vem, começar uma série nova sobre espiritualidade. Mas eu não vou garantir, porque eu tenho que trabalhar com instalação, e aí é um trabalho externo na rua. Eu não sei se eu vou conseguir. Então não vou esperar para ver. Mas você viu quanta palavra sendo liberada aqui? Eu que estou acostumado, hoje me impressionei com a atuação do Espírito nesse momento. Muito forte, muito forte. Escute isso. Existe muita provisão do reino para nós. E nós não recebemos porque não estamos prontos e nem habilitados para o que Deus tem. Essa é a verdade. Deixa eu te contar uma coisa. Se você está na escassez, se você está no deserto, esse é um bom momento para você se habilitar. Deus não pode confiar a crianças coisas de adultos. Pronto. Paulo disse para os coríntios,
queria dar muito mais para vocês. Eu queria falar muito mais coisas para vocês. Só que vocês são carnais, vocês disputam, vocês brigam, vocês entram em contendas, vocês se aborrecem, choram. Então agora vocês vão ter que tomar o leite de bebê, mas eu tinha um alimento sólido, mas o alimento sólido é para maduro. Responsabilidades é para as pessoas maduras. Confiança é para quem é íntimo. Então se Deus e você quer que Deus confie coisas a você, seja íntimo, seja maduro. Essa é a palavra. Aconselho todos a assistirem o vídeo do início, porque foi liberação de muita palavra, muita espiritualidade. Muito bom, muito ensino. Não estou fazendo propaganda de mim mesmo. O que eu tenho não é meu, é dele. Não me vaideço pelo que não é meu. Se Deus me tirar, não tenho mais nada. Que Deus possa ter abençoado vocês. Que Deus possa ter edificado a vida de vocês. E vamos seguir em frente, crescendo na graça, no conhecimento, no poder, na unção e na sabedoria de Deus. E que todas as bênçãos de Deus, que são suas, escute, não sejam tomadas pelo inimigo, e que você não permita, nunca, jamais, que nenhum pensamento intrusivo, que nenhum pensamento sugestivo seja mais forte do que a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é o poder para a salvação. Deixa eu te contar uma coisa. Nada nem ninguém pode parar um adorador. Essa é a verdade. E acabou. Não deixe que as pessoas te parem. Você é um adorador. Você é um filho, você é uma filha de Deus. Fala, Rosane, Deus te abençoe. Rosane, vai ter que pegar lá do início. Hoje foi uma das maiores palavras. O Espírito Santo falou muito aqui, deu muita direção. Eu sei que tu gosta de ouvir. Deus te abençoe também. Uma peninha aí que chegamos no final. Deixa eu ver que hora é. Fiquei quase uma hora aqui. Já estou com 43 minutos. Gente, estou cheio do Espírito. Estou muito feliz. Obrigado por vocês estarem comigo. Peço que vocês participem sempre que puderem. Compartilhem, me ajudem. Tá? E eu estou aqui. Sempre dispor do reino. Para que a gente possa crescer juntos. Um forte abraço. Eu vou almoçar e tenho que trabalhar. Paz do Senhor, Rosane. Deus abençoe. Valeu, pessoal. Até.